Ela coloca é de pombo gira, de pombo gira, de pombo gira. Ela coloca é de pombo gira, sustenta gira, vamos girar. Ela coloca é de pombo gira. Boa tarde a todas e todos, a todes. A gente tem o prazer de convidar vocês para a estreia do nosso podcast Gira, um episódio muito especial. Gira, pessoal, é o podcast temático do projeto de extensão Diálogos em Religião, Política Pública e Direitos Humanos, do GESE, que é o Grupo de Estudos em Gênero, Sexualidade e Raça do NEP Direitos Humanos da UFRJ. Eu tenho a certeza de que vocês vão gostar muito do nosso rolê por aqui, com entrevistados super especiais e temas sempre atuais e controversos. Mas olha, com uma abordagem esclarecedora e de combate às fake news. Essa é uma ação de extensão coordenada por mim, Marcelo Natividade, antropólogo, jornalista, artista e colaborador do NEP Direitos Humanos da UFRJ e do Adriano Silva. Obrigado, Marcelo. Eu sou Adriano da Silva. Que prazer estar por aqui com vocês, tendo esse papo. Eu sou bibliotecário, pesquisador em saúde pública do Claves, que é o Departamento de Estudos sobre Violência em Saúde Jorge Carelli, da Fiocruz. Com nossos apoios e colaboradores, vamos dialogar com movimentos, gestores e técnicos da política pública, com educadores, artistas e pesquisadores, lideranças religiosas, ativistas dos direitos humanos. Vamos girar, fazer circular informação de qualidade e combater a desinformação. Vamos discutir, ouvir, criticar, denunciar quadros de violação de direitos, colaborar para uma cultura de direitos humanos, pregar a ciência e o conhecimento. O que nos une é o apreço à democracia, à cidadania das minorias, à igualdade, equidade e respeito. Vamos nessa? Bom, pessoal, a entrevistada de hoje dispensaria apresentações pela sua importância no campo das discussões sobre direitos humanos e sobre a política sexual. A gente está muito feliz aqui para essa estreia com a nossa querida Sônia Correia. Sônia é fundadora de uma das principais organizações feministas brasileiras, o SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, é pesquisadora da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, e é uma das diretoras do Observatório de Sexualidade e Política de atuação global na luta pelos direitos humanos e pelos direitos sexuais. Vamos girar? Vamos nessa e começar a nossa conversa com a Sônia aqui. Sustenta, gira e vamos girar. Oi, gira, canjira, do lado de lá. Então, começando, recebendo aqui Sônia Correia com essa disposição em nos ajudar a iniciar essa série de conversas e debates. A primeira pergunta para a nossa querida Sônia é na tentativa de nos ajudar a avaliar o cenário global, em relação às políticas sexuais. Então, como, Sônia, você avalia hoje o cenário brasileiro em relação às políticas sexuais, comparando com avanços na política sexual global? Onde nós estaríamos, né? Veja, eu li a pergunta. Primeiro quero agradecer o convite, né? Muito obrigada por convidar para essa conversa. Eu, quando li a pergunta, e em especial depois a pergunta mais específica sobre o contexto brasileiro, né? Digamos, as políticas sexuais do governo Bolsonaro, ou do desgoverno Bolsonaro, me ocorreu que talvez fosse interessante inverter a ordem das coisas, né? O que eu quero dizer com isso? De enfocar, tomar a política sexual não como um resultado ou efeito de um determinado contexto político, mas, ao contrário, usar a política sexual como uma lente de leitura, né? Estava aqui pensando, outro dia eu achei aqui nos meus arquivos o livro clássico do Jeffrey Wicks, né? Que é um livro onde ele define política sexual, e passei os olhos lá na seção onde ele fala disso, e ele claramente, não só ele, mas ele foi um dos primeiros, né, a elaborar essa moldura, né? Essa ideia de que, quando se fala de
sexualidade política ou de política sexual, nós estamos falando de corpos, de subjetividades, de desejos, de relações pessoais, de relações familiares, de relações sociais, de lógicas de discriminação, mas também estamos falando, também é um modo de ver o mundo que nos permite analisar como estão estruturadas, em que direção caminham as formações políticas e sociais e econômicas, né? A política sexual, a leitura de política sexual é uma lente que permite falar do estado do mundo, digamos, né? Então, em lugar de responder sobre qual é o estado da política sexual no Brasil, eu diria o que uma leitura de política sexual nos diz sobre o estado do mundo, né? E eu diria que nos diz muitas coisas, né? Em especial se essa leitura é feita a partir desse sítio, né, site, né, desse lugar de observação tão crítico como é hoje o Brasil, né? Quer dizer, usar o Brasil como standpoint para essa leitura do mundo usando a política sexual como uma lente, né? Eu acho que a primeira, o que essa lente nos mostra, né, digamos, um primeiro insight, é que vivemos contingências políticas de desdemocratização, de crescimento do autocracismo, né? Ou de restaurações conservadoras, nas quais não é possível compreender essas dinâmicas sem pensar no lugar que o gênero e a sexualidade ocupam nesses ciclones, né, que nos trouxeram até aqui. E aqui eu estou falando sobretudo, embora essa lente seja aplicável um pouco ao mundo todo, eu estou me referindo sobretudo, e eu acho que é importante demarcar isso, aos contextos das Américas, incluindo o Caribe, ainda que um pouquinho de forma diferente, e da Europa, né? É um contexto euro-americano, digamos, né? Não quer dizer que não hajam dinâmicas complexas e regressivas da democracia e também em termos de política sexual em outros continentes e outras regiões, mas isso que eu vou falar aqui, que é meu campo de análise, né, onde eu me sinto mais confortável para falar, diz respeito fundamentalmente à Europa, uma Europa estendida, né, porque ela vai até a Rússia, por exemplo, né, e chega até a Austrália, né, quer dizer, é um Ocidente estendido, e a América Latina, sobretudo, né. Então, eu acho que essa é a primeira leitura, que não é possível compreender, né, e analisar a contento isso que a gente chama o giro à direita, a restauração conservadora, a erosão democrática, sem identificar o sistema sexo-gênero e sexualidade como um sistema articulador de todas as formações sexuais, sociais, que lugar essas dimensões da vida social têm na pauta ideológica e política das forças conservadoras e de direita, sejam elas religiosas ou seculares, né? Eu não estou falando aqui só do campo religioso, e como essas dimensões têm sido usadas, instrumentalizadas nesses ciclones, né, políticos que têm levado a essas dinâmicas de desdemocratização, né? Esse eu acho que é uma primeira leitura. E eu acho que o Brasil é seguramente um exemplo, uma ilustração, um ícone disso que estamos falando, né? Porque, como nós sabemos, essas dimensões foram centrais no furacão eleitoral de 2018, né? Fantasmagorias, né? Os espantalhos, ideologia de gênero igual a marxismo, feminismo,
né? Foram centrais, entendidos e vistos àquela altura por muitos autores, intérpretes, como observadores da cena política, retórica de campanha, né? Mas, de fato, tão logo, né, o novo governo se instalou, verificou-se que isso não era retórica de campanha, que, de fato, isso era uma agenda estruturante, né, sistêmica das forças que chegavam ao poder, né? Então, isso, o Brasil é certamente um espelho disso que eu falei, mas isso também está presente em outros cenários, né, nacionais ou até mesmo regionais, né? Essa é uma dinâmica, por exemplo, que se observa hoje nas tensões políticas da União Europeia, né? Em relação a alguns temas, está lá presente. Mas essa cena está presente com maior ou menor intensidade nos Estados Unidos, né? Também, em vários países latino-americanos, né? Assistimos, antes e depois da eleição de 2018 no Brasil, furacões políticos ou eleitorais parecidos, né, onde as temáticas de gênero e sexualidade jogaram um papel nodal, né, como essa cola simbólica que agrega atores diversos, agendas diversas para constituir uma energia política, né, que permite vitórias, né, das forças de direita. Então, com maior intensidade, mas está em vários lugares, né? Então, isso é uma coisa importante, e não é um processo que se encerra, né, à medida que essas forças, por exemplo, saem do poder, né? Isso também eu acho que é uma coisa importante lembrar, e eu acho que os Estados Unidos para nós, vamos dizer, o espelho mais evidente disso, né? O fato de que o Trump tenha sido derrotado em 2020 não significa que essas forças estão inativas ou paralisadas, ao contrário, elas estão em hiperatividade, né? Desde a derrota, né? Desde, inclusive, tentar, de fato, fazer produzir uma erosão, um cataclisma, né? na estrutura democrática norte-americana. Então, essa é uma primeira leitura. A segunda leitura, que eu acho fundamental, então, é entender que o fenômeno é transnacional, ele não se aplica da mesma forma em toda parte, mas há traços de similitude, semelhança muito fortes, né? Os contextos nacionais sempre importam, mas há alguns elementos comuns, os repertórios são os mesmos, há uma discursividade comum, né? Então, é um fenômeno transnacional e, no que diz respeito, seja a pauta anti-aborto, que é mais antiga, seja a pauta anti-gênero, que é mais recente, mesmo se a gente considera a sua genealogia mais antiga, dos anos 90, lá, o problema de gênero do Vaticano na ONU, ambas são transnacionais desde a origem, né? Elas são transnacionais, né? Então, eu acho que essa questão da trama transnacional, dos atores transnacionais, da troca de repertórios, da troca de experiências, da replicação, né, de modelos de legislação, né, de discursos de ícones imagéticos, né, a história do azul e rosa, por exemplo, que fica tão famoso no Brasil com a Damares, ele foi lançado pela Manif pour Tout na França, em 2013, tá certo? Então, e ele está presente em outros lugares, então isso é muito importante. A segunda lente, o segundo insight que essa lente nos dá é da longevidade desses processos, né? E aqui eu vou fazer uma observação que há uma certa tendência quase dominante, seja no Brasil, seja no plano internacional, de interpretar o que nós estamos assistindo como backlash, né? Essa história de uma reação, né? O que nós estamos vendo é uma reação aos ganhos da democracia sexual, né? No mundo, e essas forças estão reagindo, é uma coisa reativa, reacionária, um backlash, né? Eu me alinho com o David Paternotte, que é meu parceiro de trabalho, de diálogo, né, sobre o tema das políticas antigênero, que essa moldura do backlash ela só é
parcialmente eficaz como leitura do que nós estamos assistindo, né? E vou tentar dizer por quê, né? Eu acho que o primeiro problema da noção de backlash é que ele supõe que essas forças estão reagindo a vitórias legais, políticas, de transformação cultural sedimentadas no mundo inteiro, né? O que não é verdade, tá certo? Em grande medida, esses ciclones eles são preventivos, né? Eles visam antecipar as mudanças, tá certo? Eles não são backlash, eles são dinâmicas chama-se em inglês preemptive, né? Que antecipam uma coisa que vai acontecer e você tenta contê-las, tá certo? Então, a noção de backlash pode se aplicar, talvez, aos Estados Unidos, parcialmente, né? Mas, mesmo assim, nem tanto, né? Porque, por exemplo, a trajetória dos processos complexos de rearticulação da direita americana, do conservadorismo americano, que trouxeram a derrogação de Roe versus Wade no mês passado, né, pela Corte Americana, são resultado de um processo de 50 anos de acumulação de forças e de estratégias de tentativa e erro para conseguir derrubar Roe versus Wade. A reação contra Roe versus Wade começa 2 ou 3 anos depois, e o tema do direito ao aborto vai funcionar como uma cola simbólica para a agregação de várias forças de direita, começando pela Igreja Católica, depois agregando setores evangélicos, e você tem a formação da maioria moral instigada por atores seculares do Partido Republicano, né? Numa pauta instrumental de permitir aos republicanos reganharem poder numa situação muito crítica, porque era a Guerra do Vietnã, porque tinha havido o impeachment do Nixon, tinha o escândalo do Watergate, né? Eles usam essa coisa reativar os sentimentos conservadores da sociedade americana para engendrar poder, né? E poder voltar ao poder, o que eles conseguem quase que imediatamente depois com a vitória do Reagan, né? Em 1980. Então, é importante entender isso, que não é uma reação. E mesmo na América Latina, os ataques a aborto no Brasil, só para dar um exemplo, eles se iniciam imediatamente depois da Constituinte. Né? E o que aconteceu na Constituinte não foi nenhuma vitória legal maior, tá certo? Foi uma vitória muito importante, né? Porque foi o que permitiu deixar o campo do direito, o debate, deixar aberta a porta para o debate ao direito ao aborto no Brasil, porque se tivesse sido definido na Constituinte, em 1988, que o direito à vida, desde a concepção, era uma premissa constitucional, isso teria trancado a possibilidade do debate, como aconteceu, por exemplo, nas Filipinas, que reformou sua Constituição naquele mesmo ano. No Brasil, isso deixou a porta aberta. Mas era apenas uma porta aberta, tá certo? Não era nenhuma mudança legal, né? Entretanto, de imediato, as forças anti-aborto desembarcaram no Brasil, quer dizer, já que estavam aqui, né? Muitas já estavam aqui, mas receberam reforços externos, né? Para já fazer uma medida preventiva, né, com relação a qualquer ampliação da legislação. Estou dando isso como um exemplo. E eu acho que esses dois casos, seja a reação a Roe nos Estados Unidos de 50 anos atrás, né, seja a reconfiguração do campo anti-aborto no Brasil, né, a partir da Constituição de 1988, certamente com uma ajuda direta da Igreja Católica, né, há que lembrar que o cardeal Ratzinger esteve no Brasil 2 vezes durante essa década, né? Seu Papa veio em 80, o Ratzinger veio mais 2 vezes nos anos 80. Não é casual, é claro que também fazia parte da estratégia de demolição, né, do setor progressista da Igreja Católica, mas seguramente que a questão do aborto já estava presente, né?
porque era uma questão prioritária, né, para o papado de João Paulo II e para o próprio Ratzinger. Bom, então, eu acho que esses dois exemplos eles são ilustrações muito significativas de que o que nós estamos vivendo hoje é resultado de um ciclo longo de reorganização e reconfiguração da direita no mundo, ou, pelo menos, da direita euro-americana. Né? E que eu estou dizendo euro-americana é comportando o continente americano no seu conjunto. Né? Uma reconfiguração que começou por volta dos anos 60, 70 na Europa, e que chega ao seu momento de maturação no começo dos anos 2010. Né? Para nós, da América Latina, esse ciclo é um ciclo muito difícil de captar, porque quando essa reconfiguração começa na Europa e nos Estados Unidos, nós estamos vivendo nossos primeiros momentos da democratização. Então, é o momento, como diz a Rita Segato, quando nós iniciamos a nossa vertigem democrática. Né? Nós iniciamos o processo de democratização com muita energia, com muita criatividade, né? Com muita... Não, essa coisa da Ana Arendt, né? O direito a ter direitos, né? Essa língua franca. Né? Então, eu percebo hoje, olhando retrospectivamente, que era muito difícil para a gente conseguir ler essa reconfiguração, né? Que vinha se fazendo mais ou menos evidente, mais ou menos à sombra, né? Um pouco por toda parte, tá certo? Mas nós tivemos uma grande dificuldade, eu acho que tanto na Europa quanto na América Latina, de compreender isso, porque a Europa, por sua vez, também estava vivendo um momento muito peculiar. Né? A Constituição da União Europeia, né? Particularmente a dinâmica pós fim da Guerra Fria, né? Para a Europa foi muito positiva, a unificação alemã. Né? Então, é um ciclo longo, e enquanto essas forças se rearticulavam, e são forças seculares, e são forças religiosas, é isso que eu chamo a hidra das muitas cabeças. Né? É muito difícil, também isso é uma dificuldade. Né? A gente tem uma tendência de olhar a nossa formação intelectual nos estudos de ciência política, sociologia, etc., é pensar atores e instituições, né? Com um certo enquadramento do que é uma instituição, do que é um ator. Essa reconfiguração ela é muito desafiante do ponto de vista analítico, porque ela agrega forças muito diferentes, né? Que bebem em fontes ideológicas muito diversas, entendeu? Elas estão todas no campo conservador da direita, mas as suas inspirações não são exatamente as mesmas, tá certo? Não são, mas elas se agregam em torno, né, disso que esses mesmos atores estão chamando de, ousadamente, o renascimento, a renascença conservadora. Né? Eu acho que tem um autor húngaro que escreveu um artigo, posso mandar para vocês recentemente, um desses mentores do Orbán, né? O Orbán não precisa de mentor, porque ele próprio é um mentor, mas eu digo, é um dos pensadores lá do campo do Orbán, e ele escreveu um artigo que saiu na European Conservative faz umas 2 semanas ou 3, onde ele reivindica isso. Né? E eu acho que isso eu estou mencionando esse fato porque eu acho que é uma ousadia, nos diz muito da ousadia, né? e da estratégia semântica, discursiva, semiótica dessas forças, né? Que é de usar o termo renascimento, né? Ou renascença, que é na tradição ocidental, né? Sedimentado, né? Legitimado como essa imagem da superação do dito tempo das trevas da Idade Média. Né? O Renascimento é isso, né? O começo, né, do humanismo. Eles reivindicam essa palavra, tomam para si, para falar de um renascimento ou de uma renascença conservadora. Né? Que é a mesma coisa que eles fazem com o marxismo cultural, com a ideologia de gênero, esse mesmo mecanismo muito sagaz, né, de recorrer a figuras discursivas, né,
a figuras semânticas consolidadas, legitimadas, e esvaziá-las de conteúdo, né? Uma dinâmica de fagocitação, né? E introduzir os seus conteúdos em linguagem simples e esquemática que chega ao senso comum, invertendo, né? E alterando radicalmente o sentido dessas palavras ou desses significantes, né? Então, eu acho que essa é a segunda leitura, né? A primeira é que não se pode pensar o que está acontecendo, né? Eu não estou dizendo que a única coisa que está no cerne da restauração conservadora são as questões de gênero, sexualidade e reprodução, mas elas são um dos nodos, né, dessa galáxia, né? Tem um deles que é esse, né? A outra é que nós estamos lidando com o resultado de processos de longo durée, de ciclo longo, né? De uma acumulação de longo prazo, né? E eu tenho impressão, eu estou insistindo muito nisso, porque a minha impressão, para voltar à conversa prévia que a gente estava tendo, né, é que os setores progressistas, em geral, têm uma dificuldade muito grande de entender esse ciclo longo e o seu significado, né? Particularmente na América Latina, por causa desse vórtice ou vértigo democrático que nós vivemos, mas eu acho que porque o pensamento progressista é muito apegado ainda, né, a um imaginário de projeto de progresso inexorável, né? O progressismo, né, da tradição iluminista ainda é muito forte. Então, a gente tem muita dificuldade de captar esse ciclo longo, né? Eu estava ouvindo um super podcast essa semana sobre Roe versus Wade. Tem vários, né, nos Estados Unidos, mas esse é como eles fizeram, né? How did they do it? Né? E esse é o primeiro sobre como as forças conservadoras americanas se rearticularam a partir do final dos anos 70 para produzir um acervo complexo, substantivo, consolidado de pensamento jurídico conservador, que iria sustentar as propostas políticas de restauração conservadora que eles estavam gestando naquele momento. Então, não foi só uma coisa de mobilização política, de mobilização dos atores da sociedade, um investimento epistêmico, né, de produção de conhecimento jurídico conservador, que começa a ser gestado em universidades, em think tanks, ainda no final dos anos 70, e que são esses argumentos que você vai ler na decisão Dobbs de junho de 2022. Tá certo? Você lê elementos da decisão Dobbs de junho de 2022 e você vai achar os primeiros textos inspiradores dessa, de novo, revolução conservadora no pensamento jurídico, o originalismo, o textualismo. Tem um vínculo, né? E nesse podcast, são 3 pessoas conversando, é um podcast divertido, é um bate-papo, né? Um deles diz assim, pois é, ouvindo isso que você está dizendo, eu duvido muito que os democratas ou setores progressistas da sociedade americana teriam conseguido fazer coisas semelhantes, né? Que é de sustentar essa agenda com essa continuidade, com essa persistência, com essa capacidade de investimento combinado em várias frentes durante tanto tempo, né? Porque, por causa disso, por causa dessa crença, uma certa crença, né, de que o progresso é inevitável e que, né, um dia ele... Uma coisa eu estou lembrando aqui do Marquês de Condorcet, né? A perfectibilidade humana é inexorável, né? Então, né? E essas forças, elas sabiam que tinham que disputar e disputaram, e estão disputando com todos os meios possíveis, né? Então, eu acho que essa coisa do ciclo longo e que ele é mais palpável no passado, né? Nos seus primórdios, anos 70, 80, na Europa e nos Estados Unidos, mas eu estou convencida, porque nós não estudamos direito ainda, mas eu estou convencida que as primeiras raízes dessa reconfiguração conservadora também se instalam no Brasil no mesmo período, ainda que de maneira muito mais obscura e discreta do que nós somos capazes de ler. Não, o que fomos capazes de ler. Eu acho que um investimento de
investimento urgente de pesquisa, entender como é que se passou no Brasil, quando nós estávamos felizes, satisfeitos, contentes, né, tomados pela vertigem da democratização. Né? E, por último, como a gente está no Brasil, eu acho que há que compreender o lugar que o Brasil tem nisso, que não é um lugar menor. Tá certo? Não minimizar o lugar e o papel que o Brasil tem nessa reconfiguração. Né? Em duas claves, né? Uma clave do passado, né? E outra clave do agora, né? Uma coisa do presente, outra do passado. Eu tenho uma suspeita, que na verdade é uma hipótese de pesquisa, eu não sei se vocês leram, você recebeu o nosso dicionário, pequeno dicionário dos termos ambíguos que informam o debate público brasileiro? Não. Não, ele foi lançado no começo de maio, eu vou te mandar. A gente fez um pequeno dicionário que faz uma exegese, né, histórica e política, incrível, desses termos que mobilizados, né, pelas forças de direita no mundo. No Brasil, varia de lugar para lugar dos nossos. Né? Então, nós fizemos ideologia, politicamente correto, marxismo cultural, ideologia de gênero, cristofobia, racismo reverso, patriotismo e cristofobia e feminismo. Nós fizemos os primeiros 8, vamos fazer mais agora. Mas eu posso mandar para você depois. Eu fiz o verbete eu fiz de ideologia e marxismo cultural. No verbete marxismo cultural, eu digo isso, e vou repetir aqui agora. Nos meus estudos sobre política antigênero, que começaram em 2018, 2017, a primeira coisa foi um mapeamento da América Latina, né? Mas nesse mapeamento eu comecei muito rapidamente a me interessar pela genealogia desses processos, né? De onde vem isso, né? É claro que isso começa com ideologia de gênero, porque eu fui testemunha ocular de parte da genealogia, porque eu assisti à eclosão do problema de gênero do Vaticano nos debates da ONU das Nações. Eu estava lá presente, então é uma coisa sobre a qual eu posso falar como testemunha, né? Mas esse investimento ideológico, genealógico, me levou a abrir outros caminhos, né, para entender como isso, de onde vem, quais são as fontes, quais são os atores. Né? E, claro, a primeira coisa que você identifica ao fazer isso é que ideologia de gênero é só um dos componentes dessa coisa tentacular. Entendeu? Está associada a marxismo cultural, marxismo cultural, está associada a politicamente correto, embora não sejam os mesmos atores que mobilizem, mas fazem parte, vamos dizer, da mesma ecologia ideológica. Né? É o mesmo conjunto de forças que criou e propagou e propaga, né, essa pletora, né, de figuras do pensamento conservador hoje, que tem finalidades políticas muito claras. Mas nesses estudos eu fui atrás de algumas coisas no Brasil. Né? Então, eu estou fazendo esse prolegômeno longo aqui, talvez, mas para dizer que nesses estudos genealógicos eu identifiquei, e eu quero investir um pouco mais nisso, se tiver tempo, né? Há claramente evidência de conexões orgânicas e muito sólidas entre o ultracatolicismo brasileiro da TFP, por exemplo, e atores nodais da Revolução Conservadora Americana, como Paul Weyrich, que, por sua vez, é parceiro de William Lind, que é o é o autor do panfleto, o primeiro grande panfleto sobre marxismo cultural. Né? Há um vínculo íntimo, eles trocavam ideias, eles se articulavam. O Plínio Corrêa de Oliveira ajudou o Paul Weyrich a fazer conexões na América Latina. Né? Um historiador americano chama Benjamin Cohen escreveu um livro sobre isso que eu recomendaria que todo mundo lesse, porque ele diz, embora não possa parecer, a direita
a ultradireita católica, o conservadorismo brasileiro católico, teve um papel importante na reconfiguração da direita cristã norte-americana, pela via dessa conexão, né? E por essa via, e por um outro exercício que a gente fez com a Rita Segato, eu também achei vínculos com o fascismo, né? O integralismo brasileiro, né? Tem um texto do Plínio Salgado, de 1900, um texto sobre a democracia cristã, aonde ele, e isso está no verbete, né? Ele traz uma definição nesse livro, que é de 1946, eu acho, dos anos 40. Ele já tinha voltado para o Brasil, mas o livro foi publicado em Portugal. Ele é resultado de uma série de conferências que ele deu em Coimbra, quando estava lá exilado. Ele tem uma definição de neomarxismo que, mudando as palavras, é mais ou menos a mesma coisa que a definição de marxismo cultural que circula nos dias atuais, tá certo? Então, o que eu estou querendo sugerir aqui é que o Brasil está nessa trama transnacional, sobretudo por via católica, mas também por via de conexões com outras teias e tramas da direita, né, histórica, como as conexões fascistas, né? O Plínio esteve na Itália, mas ele também viveu um tempo em Portugal. Então, há uma transnacionalidade antiga, né? Que não é a transnacionalidade do presente, que precisa ser melhor investigada no sentido dessa circulação de ideias, né? E de proposições para essa reconfiguração conservadora. E, claro, que nessa arqueologia também deve se contabilizar, como fazem com razão alguns pesquisadores brasileiros, né? Como o João César Rocha e outros, o lugar que os militares têm nisso, né? Porque os militares circulam muito transnacionalmente, sobretudo interagiram muito com os americanos, né? Parte dessa direita americana dialogava, era do campo de estudos estratégicos. Então, eu estou sendo muito breve aqui, mas dizendo tem uma arqueologia aí antiga na qual o Brasil sempre teve um papel e um lugar, né? E se a gente quiser voltar mais atrás ainda, teríamos que pensar o que mais profundamente autores como Jackson de Figueiredo, né? Que influencia esses autores, né? Assim como uma espécie de precursores, né, dessa restauração conservadora, que lugar eles teriam, né, nessas camadas mais profundas. Isso por um lado, né? Por outro lado, é o lugar que o Brasil, o que aconteceu, né? Teve ciclone eleitoral, né? O Brasil se converteu num nodo, é um hub. O Brasil é um polo de articulação dessas forças desde antes de 2019. Né? Essas forças já estavam transitando com intensidade por aqui desde antes. Né? Um exemplo é a Choir, né, que é a ONG que criou o Citizen Go, que é o braço digital, é uma das operações digitais antigênero, anti-aborto, conservadora das mais importantes do mundo. A Choir e o Citizen Go estiveram passeando pelo Brasil entre 2013 e 2014, como mostrou o relato da Wikileaks. Né? Eles estavam fazendo o quê? Formando jornalistas. Né? Então, essas forças, a partir dos meados dos anos 2000, certamente a passagem dessas forças vindo, indo, passando, estabelecendo contatos, né? E não vou aqui nem contabilizar essas instituições mais estabelecidas, como o Opus Dei, por exemplo, ou a própria TFP, que tem uma rede extensiva na Europa, que é um ator fundamental do campo conservador europeu nesse momento, que tem uma conexão direta com o Brasil, né? Umbilical, né? Porque foi criada aqui. Né? A TFP europeia é filha da TFP brasileira. Né? Então, desde antes isso estava acontecendo, mas depois da chegada do desgoverno ao poder, o Brasil se tornou um hub. O Brasil é um
ponto de conexão importantíssimo. Haja visto o número de reuniões que foram feitas aqui do CEPAC, por exemplo, mas pessoas indo, vindo, dos nossos boletins, eu não vou detalhar isso aqui, mas nos nossos boletins, a gente tem feito isso nos boletins periódicos do SPW, constantemente, quem passou pelo Brasil e por onde o Brasil ou as figuras brasileiras andaram, né? E, diga, você tem uma pergunta a fazer? Não, ainda tô pensando sobre a sua análise desse trânsito, assim, gostaria de conhecer, porque Não, é fundamental. Esse trânsito, nesse momento, no presente, uma figura nodal disso daí é a Ângela Gandra, que, de fato, se converteu... Primeiro, é a pessoa que já disse em público, né, porque escreveu na Folha de São Paulo, que o Ministério, o velho Ministério dos Direitos Humanos, depois Mulher, Família e Direitos Humanos, na verdade, é um Ministério da Família. Ela escreveu isso no artigo na Folha de São Paulo, em dezembro. Né? Então, embora exista hoje uma ministra nominal, né, que é a Cristiane, que é até uma pessoa muito articulada, mas eu digo, a figura política nodal do Ministério, de fato, desde que a Damares se foi, sobretudo, mas mesmo antes disso, a Gandra, porque a Gandra é o pivô de articulação do Ministério com o mundo. Ela já, desde 2019, porque, como membro da Opus Dei, e é isso que a Opus Dei faz há muito tempo, tem uma tecnologia, tem uma teia que faz isso há muito tempo, ela fazia o desempenho dessa conexão internacional. E depois que o Ernesto foi embora, né, em abril do ano passado, a Gandra assumiu o papel de articuladora, uma espécie de subchanceler para o campo conservador. Né? Eu depois, porque eu não tenho aqui, mas eu posso depois passar para vocês a lista de todos os lugares que ela esteve, foi com quem ela se encontrou. A gente tem acompanhado isso, né? Desde 2021, só para exemplificar, de janeiro desse ano até agora, ela esteve na Colômbia, ela conversou com o Zé Antônio Castro, ela persuadiu, possivelmente negociou, que ele se tornasse presidente de uma rede que chama Political Network for Values, que é um componente muito importante dessa trama internacional. Ele assumiu o cargo. Depois disso, ela esteve em Nova York, antes disso, ela esteve nos países do Golfo, nos Emirados, passou pela Arábia Saudita, voltou, foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, conseguiu a adesão do governo da Colômbia, um governo sainte, né, porque estava à beira da eleição, a aderir a isso, que é o Consenso de Genebra. Porque, por exemplo, eu não falei disso, mas um ícone desse lugar que o Brasil ocupa é que o governo Trump, em 2020, lançou globalmente uma coisa que chama o Consenso de Genebra, uma plataforma assinada por, à época, 33 países, que se posiciona radicalmente contra a saúde reprodutiva, sobretudo o aborto, e em favor do fortalecimento das famílias. O governo Trump lançou isso no fim do seu mandato, né, em outubro de 2020. Com a derrota do governo Trump, o Brasil é o líder dessa iniciativa, desde 2020. A Ângela Gandra é a líder dessa iniciativa hoje no mundo, entendeu? E ela se move conseguindo adesões para essa pauta, enfim. Ela é uma atriz internacional do campo conservador super reconhecida. Então, de lá para só esse semestre ela teve isso. Ela foi ao Golfo, ela voltou, ela foi a Nova York, foi à OEA, conseguiu na OEA do representante colombiano, que é um outro conservador conhecido, uma pessoa que escreveu um livro antigênero nos anos 2000, o Alejandro Ordóñez, e depois disso ela esteve no Peru, não, esteve no Equador. Ela viaja o tempo todo, né?
E ela acaba de receber a visita da Valerie Huber, que era assessora especial do Trump para o Consenso de Genebra, esteve no Brasil, num seminário organizado pela Gandra, foi na audiência pública organizada pelo Ministério da Saúde sobre aquela famosa cartilha, né, que é uma cartilha contra o aborto legal, e acaba de receber a visita da presidente da Hungria, a Katalin Novak, né? Então, hoje, o Jamil Chad, no blog dele, da UOL, ele fala disso, né? O Brasil, as forças de direita do mundo estão absolutamente atentas às eleições brasileiras, porque a derrota de Bolsonaro significa para elas perder uma plataforma muito importante, por causa do peso geopolítico do Brasil e do lugar que o Brasil ocupa nas arenas internacionais. É o G20, é o BRICS, é a tradição do Brasil nas Nações Unidas. Não se esqueça que o Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas desde sempre, porque foi o primeiro país do Sul a assinar a carta, né? Isso que o Brasil abre desde 1945. Então, o Brasil tem um posicionamento nos organismos internacionais e tem um peso geopolítico que, para as forças de direita, é muito importante. E até onde eu enxergo, a sociedade brasileira, de maneira mais geral, a própria imprensa, e eu acho que os pesquisadores do nosso campo não têm clareza sobre esse significado, né? Então, eu acho que é muito importante perceber isso, né? Esse lugar que o Brasil ocupa e como há uma preocupação e, certamente, um investimento enorme das forças conservadoras do mundo todo em relação ao que vai se passar nas eleições brasileiras de outubro, né? Não sei se vocês se lembram, mas vários analistas sublinharam que a visita do Bolsonaro ao Putin, né, quando os tambores da guerra já estavam lá ruflando, tinham o pretexto, né, dos fertilizantes, mas, na verdade, como o filho dele, responsável pelas redes digitais, estava presente, isso muito possivelmente também teve alguma conversa e algum acordo com relação a operações de política digital no processo eleitoral, né? Porque os russos são especialistas nisso. Eu não sei se com a deflagração definitiva da guerra isso ainda deve ser contabilizado, mas naquele momento vários analistas disseram isso. Então, isso é apenas um exemplo, né? Eu acho que tem muitas outras forças e essa presença, né? O CEPAC fez uma nova reunião em junho, em Campinas, a nova que passou aqui. Enfim, então, eu acho que isso é um aspecto muito relevante, né? E essas todas são forças que têm a política, ou seja, proposições regressivas relativas à política sexual como sua pauta principal, né? São todos atores dessa vertente, né? Então, não sei, eu deixaria por aqui, se vocês têm algumas perguntas, eu queria só falar um pouquinho depois, talvez, dos antecedentes internos, ou seja, dos sintomas mais flagrantes dessa reorganização no contexto nacional, que, ao meu ver, são precursores do que estamos vivendo hoje, né? Um pouco para romper com essa fantasia ou interpretação, que, a meu ver, é muito rasa, de que tudo começou em 2016, ou tudo começou em 2018, né? Também aqui não foi assim. Tudo começou bem antes. Bom, primeiro, agradecer por uma resposta que a gente já sabe, né, Adriana, que é uma aula de geopolítica para a gente, da relação entre a política sexual e todo esse cenário global. A Sônia deu generosamente uma aula, né, para nós que estamos ouvindo e para os ouvintes do podcast. A gente sai aprendendo muito mais sobre tudo isso e muito mais estarrecido sobre a capacidade, né, de articulação e a capilaridade disso tudo, né? Realmente é muito, muito estarrecedor. Uhum. E também a Sônia tem algo assim, ela já percorreu várias ela fez um combo assim das perguntas que ela leu e já falou de várias coisas, mas eu queria pensar um pouquinho ainda
que análise você faz de um plano um pouco muito objetivo do acesso à política sexual do ponto de vista das estratégias de governo Bolsonaro, de implantar os seus atores, né, dentro dos ministérios e das secretarias e de com isso, conseguir alguma eficácia, né, no que a gente chamaria, no nível muito geral, de desmonte. Né? Então, que análise você faz? Porque um campo que me preocupa é exatamente o acesso. A gente tem casos dramáticos, por exemplo, o caso daquela criança de 10 anos, vítima do estupro, né, e de como o próprio ordenamento jurídico, algo que é da ordem do aborto legal, começou a ser objeto de uma grande discussão pública e que ele não poderia ser feito, e como a juíza obstruindo o acesso a isso que está no ordenamento jurídico. Então, a minha pergunta, um pouco de jornalista, né, nesse sentido, aonde estão as perdas e que eficácia é essa de ocupar lugares nas estruturas do Estado, né, porque não é à toa também que tira ministro, sai ministro, isso é uma estratégia, né, de ocupação, né, de implantar na Fundação Palmares, por exemplo, um gestor racista. Né? Então, eu chamei isso, em algum momento, isso de antipolítica pública, né, que é você ocupar, você colocar no meio ambiente alguém que vai destruir todo tipo de trabalho de gestão feito para cuidar do meio ambiente, você tem ali uma política de depredação do meio ambiente. Então, que estratégia, que análise você faria desse plano, que é um plano da grande violação dos direitos humanos no cotidiano do acesso às políticas? Outro caso, que é um caso de estarrecedor para nós, aconteceu essa semana com o estupro dentro de uma unidade hospitalar, que me parece, a sensação que eu tenho, e por isso que eu queria discutir isso com você, é que nós chegamos num nível de promoção dessa banalização do ódio, do estupro, da violência, que ela se tornou uma ameaça, né, de grandes violações num nível que a gente não imaginava. Eu acho que a gente nunca imaginou que numa mesa de parto haveria alguém estuprando uma mulher sedada, né, a 1 metro de distância dos outros médicos. Então, a minha pergunta fecha um pouco nesse sentido, né? Onde nós estamos no nível de estratégias de ocupação do Estado? Não é que eu acho que aí é mais... Aquilo que há, né, de acesso à política esteja sendo desarticulado ou obstruído, né, num nível muito prático, assim, é não fazer o aborto legal mesmo, é não discutir gênero e sexualidade na escola, é não, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer esse parênteses aqui. Né? Eu vou falar, vou responder, né, como eu e com outros, né, porque nós temos um grupo que está fazendo só isso, né, fazendo uma análise dessa ruína, né, quer dizer, a produção dessa ruína, né, que significou o governo Bolsonaro para alguns campos, né, da política, dos setores de política pública que são relevantes do ponto de vista de uma política sexual democrática, não o da democracia sexual. Mas antes disso, eu vou falar disso, mas eu quero dizer que, de novo, é importante evitar aquilo, eu já falei isso, né? Evitar essa interpretação rasa de que tudo começou em 2019. Né? Eu acho que tem antecedentes, precursores, condições sistêmicas que a gente precisa trazer para o debate para entender por que igual os americanos estão fazendo, né, lá com Roe versus Wade. Como chegamos até aqui, né? Eu acho que é importante pensar nisso em mais detalhe para o caso brasileiro. Né? Mas vamos responder a pergunta hoje. Bom, eu acho que a primeira coisa a dizer é o seguinte: o Brasil é hoje, com o governo, com essas forças no poder, um dos poucos países do mundo onde a gente pode afirmar, sem dúvida, que a ideologia antigênero está instalada no poder do Estado, tá certo? Não são muitos casos, tá certo? É o Brasil, é a Hungria, não sem razão tem esse trânsito todo entre Hungria e Brasil nos últimos tempos, a Polônia, de uma maneira um pouquinho diferente, porque a trajetória polonesa de chegada ao poder das forças de direita não é exatamente igual, tão parecida
mas também é. Mas, enfim, tem a Polônia, tem a Hungria, tem na América Latina o Uruguai, onde uma força de extrema-direita, ultradireita, chegou ao poder nas eleições de 2019 com forças do Partido Nacional, que é o conservadorismo tradicional. Até recentemente, essas forças estavam mais ou menos contidas pelo Partido Nacional, mas tudo indica que elas começam a botar as asas de fora nesse momento, começam a forçar uma agenda mais regressiva, então a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo no Uruguai. Estou dizendo, esses são os países em que atravessaram dinâmicas políticas desses ciclones, né, eleitorais, ciclones em que essa mobilização permanente... O Marcelo caiu, foi? Ele caiu? Eu acho que ele caiu. Caiu. Então vamos esperar, né? Deixa eu ver, mandar aqui mensagem para ele. Olha, só um instante. Ah, voltou. Voltou? Já voltou. Então, depois a gente corta essa parte no áudio. Aí, voltei. Então, veja, eu estou dizendo que são esses países onde você tem essa coisa dos políticos, dos líderes populistas de direita mobilizando essas dinâmicas eleitorais e de erosão institucional, né, que se instalam no poder, com essa diferença do Uruguai. Então, em termos de estar no aparato de Estado central, esses são os exemplos mais importantes, né? Porque tem outros lugares onde a política de gênero está tomada, o aparato está tomado pela ideologia de gênero, mas é de uma forma diferente. Você pega a Guatemala, era já um governo conservador, sempre foi um governo conservador, né? Uma longa tradição de governos conservadores corruptos. Então, isso é só uma... Eles absorveram essa agenda, né? Eles não chegaram ao poder a partir da mobilização dessa agenda, que eu acho que isso faz uma diferença importante. Mesma coisa se aplica à Rússia. O Putin tem uma agenda antigênero claríssima, né? A política antigênero é parte do documento de política de segurança da Rússia. No ano passado, em outubro, ele disse que fez um discurso onde ele disse que a ideologia de gênero deveria ser considerada um crime contra a humanidade, enfim. Mas lá também, né, o Putin absorveu essa agenda, né, ele já estava no poder, né, ele não precisou dela para chegar ao poder, ele chegou ao poder por outros meios. Mas o caso da Hungria, do Brasil, da Polônia, um pouco a Sérvia e o Uruguai, né, com uma situação que não é exatamente a mesma, você tem isso, né, essa mobilização antigênero como parte de um processo eleitoral e se instala no poder do Estado. E, claro, você tem na Espanha alguns níveis locais, né, administrações regionais, municipais, né, como Madrid mesmo, e agora nos Estados Unidos, vários estados americanos, né, têm uma dinâmica que é muito parecida com o que a gente está acontecendo aqui, que a gente está vendo aqui há muito tempo, em particular no que diz respeito à questão da educação, né, gênero e sexualidade na educação. Então, eu acho que essa é a primeira coisa a dizer. O Brasil é um dos países em que a ideologia de gênero antigênero, anti-aborto, está instalada de cabo a rabo no aparato estatal, federal, né? O que lhes dá muito poder e muita capacidade, né? O segundo aspecto é que, além disso, antes do Bolsonaro chegar ao poder, isso faz parte dessa história pregressa, essa arqueologia do que aconteceu no Brasil, essas forças de direita, conservadoras religiosas, mas também seculares, elas penetraram, elas se infiltraram no judiciário, no Ministério Público, no judiciário propriamente dito, juízes, áreas profissionais, sobretudo medicina, né? Sobretudo medicina, mas não só medicina, psicologia, né? Áreas correlatas, enfermagem. Então, é uma estratégia de capilarização que vem de longa data, né? Há alguns exemplos disso, né? Eu acho, por exemplo, que a figura do André Mendonça é o ícone disso. O André Mendonça é uma figura típica do campo conservador presbiteriano, né? Portanto, evangélico, protestante, eles são os ditos calvinistas, né? Eu acho.
E ele tem uma trajetória, né, que é uma trajetória típica dessa infiltração, né? Ele se forma no Mackenzie, eu acho, né? Ele é formado e ele accede, ele vai para a AGU, né? Ele faz um concurso para a AGU, da AGU, ele vai subindo até virar ministro supremo. Né? Vamos dizer, ele é um ícone dessa trajetória. Né? Você tem vários dos personagens, alguns personagens do governo Bolsonaro eles foram catapultados, né? Eles como desembarcaram de paraquedas, né? Pós-eleição. Mas muitos chegaram lá a partir de uma trajetória anterior. Né? Então, eu acho que isso é uma pessoa como Bia Kicis, né? Que é eleita deputada, ela tem toda uma trajetória anterior, que é vinculada ao Miguel Najib, que, por sua vez, é o inventor do Escola Sem Partido, lá em 2003. Então, tem histórias longas, né? Que, de novo, nós não estávamos prestando atenção nelas, a meu ver, entendeu? Não estávamos prestando atenção, mas elas são muito importantes. Né? E eu quero retomar isso depois. Porque, de alguma maneira, nós, as feministas, e outras pessoas que trabalharam sobre os temas de gênero e sexualidade ao longo das últimas 2 décadas, fomos testemunhas oculares de como essas forças foram musculando, ganhando forças, né? Em debates que pareciam e eram interpretados como secundários. Então, eu quero retornar a esse tema. Bom, chegando ao poder do Estado, né, seja por essa via dessa infiltração, seja realmente ocupando postos do Estado, é aquilo que eu disse antes. As áreas estratégicas, e nós temos um relatório, na verdade, mais de um relatório, tem mais coisas escritas sobre isso. As 3 áreas estratégicas do governo federal que foram 4 áreas, né, ocupadas por essas forças foram o Ministério dito da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas que é o Ministério da Família, propriamente dito, como já disse a secretária, a área de Relações Exteriores. Isso é muito significativo, porque é o sintoma e o reflexo daquilo que eu disse sobre o papel geopolítico do Brasil e fazer do Brasil uma plataforma, né, de difusão e uma plataforma de articulação das forças de direita, e o campo da educação. São os 3 campos principais de investimento da discursividade antigênero, para a família, anti-aborto, e também o Ministério da Saúde, onde tem uma figura central, que é o Rafael Câmara, que foi indicado chefe, diretor, né, da assistência básica. Então, a gente não pode esquecer que o Ministério da Saúde tem como uma das suas principais, né, um dos seus tentáculos mais importantes é a coordenação da saúde do homem e da saúde feminina, né? Que é onde... Não, tinha. Isso não existe mais. Sim. Não existe mais. Quer dizer, no Ministério da Saúde isso acabou praticamente em 2019. Então, vou pegar o Ministério da Saúde como exemplo. O que foi feito ainda na gestão do Mandela, ou seja, uma gestão que ainda não era tão radicalmente caquistocrática como veio a ser depois, as áreas de saúde da mulher e o programa de HIV/AIDS, ou HIV/AIDS e hepatite virais, foram rebaixados. Isso aconteceu nos primeiros 3 meses de gestão. Nós escrevemos sobre isso, está relatado e tal. Né? No caso de saúde da mulher, em 2020, um dos primeiros atos do ministro Pazuello foi demitir a equipe técnica de saúde da mulher, que restava num status mais baixo, porque a equipe emitiu uma nota técnica que repetia a recomendação da OMS para a manutenção das políticas de saúde reprodutiva, inclusive dos serviços legais de aborto, durante a pandemia. Eles foram demitidos. E o Pazuello veio a público dizer que estava fazendo isso por causa do aborto. Tá certo? E no que diz respeito a HIV/AIDS, no começo de 2020, eu acho, o Bolsonaro foi para a live dele, ladeado por 2 generais, e rasgou uma cartilha de prevenção, dizendo que no meu governo ninguém vai ensinar essas coisas às crianças, eu não sei o quê. Então, enfim, o que há no Ministério da Saúde hoje, em termos... É um rebaixamento da política de AIDS, certamente há técnicos que estão lá trabalhando, tentando preservar, mas do ponto de vista de alguma prioridade, isso não existe. Né? E
a situação é tão ou mais dramática nas outras áreas, tá certo? Então, o Ministério da Família, e depois eu posso mandar nossos relatórios, nós fizemos um relatório no ano passado, que chama Políticas Antigênero no Brasil, que olha fundamentalmente a área do Ministério da Família, a Presidência da República, o Ministério da Família, a área de educação, lato sensu, e a área de política externa. Né? É evidente que há uma política deliberada de destruição dos parâmetros anteriores. Por exemplo, em termos de direitos humanos, há uma reconfiguração epistemológica dos direitos humanos que é inspirada, embora não pareça, e isso não está citado em lugar nenhum, pelas mesmas premissas de reconfiguração do campo jurídico norte-americano. Né? Essa é uma reinterpretação, digamos, originalista. Então, o campo dos direitos humanos, que está baseado nessa ideia de que os direitos humanos, assim como as constituições, são vivos, eles são reinterpretáveis, né? Articulam proteção e autonomia, a concepção dos direitos humanos que informa essa não gestão dos direitos humanos é uma concepção calcada na ideia exclusiva de proteção e tutela. Você protege e tutela vulneráveis. Né? A autonomia, ela não... A dimensão de autonomia, né? De liberdade e autonomia de decisão sobre a própria vida, que é característica da epistemologia contemporânea dos direitos humanos, está totalmente evacuada. Né? Então, os sujeitos de direitos são vítimas. São vítimas. E, mesmo assim, seletivas, né? Porque a menina, seja a menina de Guriri em 2020, seja a menina de Santa Catarina, né? Elas não são vítimas. Né? Nessa concepção, né, a vítima é um embrião, um feto, que tem que ser preservado. Então, tampouco tem uma lógica contemporânea de ponderação de direitos, enfim. Então, isso houve um giro epistemológico. O mais grave ainda, tem uma higienização de linguagem. O termo gênero foi abolido, não se usa mais transfobia, não se usa mais homofobia. A gente tem uma ação no Supremo por causa disso, porque o novo ministério produziu uma coisa que chama Manual de Taxonomia dos Direitos Humanos, que é o novo guia de como as denúncias de direitos humanos que chegam ao Disque 100 devem ser classificadas. Certo? A ouvidoria de direitos humanos, que recebe as denúncias do Disque 100, ela tem que classificar essas denúncias em algumas categorias, inclusive para poder saber o que está acontecendo em termos de violação. Né? Essa taxonomia foi inteiramente alterada. Nessa taxonomia não se fala de gênero, não se fala de homofobia, não se fala de transfobia. E fizeram uma coisa absolutamente inaceitável, que é de definir ideologia de gênero como violação de direitos humanos. A categoria ideologia de gênero estava definida no manual, até recentemente, como uma violação de direitos humanos. Isso permitiu o quê? Que alguém ligava para o Disque 100, liga para o Disque 100 e diz: meu filho ou minha filha está sendo sujeito à propagação de ideologia de gênero na escola. Vocês querem tomar providência? E o Ministério aciona a polícia. Ou meu filho ou minha filha está sendo sujeito a uma intervenção de ideologia de gênero num serviço de saúde, no caso de uma criança que está num serviço médico recebendo atenção para distúrbios de identidade de gênero. Né? Um pai que não quer que isso aconteça liga e diz porque há uma concepção de que isso é violência institucional. Bom, isso levou à denúncia de 2 professores. Isso foi matéria de imprensa, tá certo? Nós fizemos uma ação junto ao Supremo Tribunal. Isso, para mim, é o exemplo mais cabal do que significa o fato de que a ideologia de gênero esteja instalada no aparato estatal brasileiro hoje. É a conversão do Sistema Nacional de Denúncia de Violação de Direitos Humanos em um aparato
um aparato de patrulhamento ideológico. Isso é o Estado policial, entendeu? É a polícia do gênero instalada, tá certo? Junto com isso, você tem esse deslocamento para a família, fortalecimento da família, o que importa é a família, isso, dando o tempo todo, é o Ministério da Família. Trata-se de converter esse aparato, que foi uma secretaria, uma coisa de direitos humanos, num aparato familista, né? Como diz André Moraes, um aparato de política familista, né? E você tem o campo da educação, que é o primeiro lugar no Brasil, é o primeiro terreno em que se iniciaram as batalhas antigênero no ataque. Primeiro, o precursor é o ataque ao kit gay, o ataque ao pacote de vídeos em 2011. Entendeu? Isso é o precursor. Né? Na sequência, vem o ataque sistemático, articulado de forças evangélicas, católicas e o Escola Sem Partido ao Plano Nacional de Educação de 2013, 2014 e 2024, 10 anos, que eliminou o gênero lá do documento e deflagrou essa proliferação de legislações antigênero nos níveis municipais e estaduais, mobilizados nos níveis locais por essa força. Há mais de 100 projetos apresentados ou aprovados, tá certo? Desde 2014. Faz 10 anos que o campo educacional brasileiro é um campo de batalha. Vocês têm Gênero e ideologia, tá certo? Esse material está no levantamento de vocês? Onde aprovou? Isso tem uma plataforma. Tem o site dos professores contra a Escola Sem Partido, que tem esses dados todos. A gente tem um link lá. Vários desses projetos já foram julgados inconstitucionais pelo STF. Vários. Mesmo assim, essas forças continuam apresentando projetos nesse sentido, tanto nos níveis locais quanto na Câmara. Há projetos na Câmara desde 19 que criminalizam propagação de ideologia de gênero, passaram de lei civil para lei criminal, que proíbem propagação de pornografia na educação. Essa é a terminologia usada hoje. Tá certo? Você tem uma intensificação maior. Isso é só no plano legislativo, tá certo? E no plano do Ministério da Educação, você tem, e também das autoridades, quer dizer, essa coisa dos ministros falando antigênero, fazendo ataque à ideologia de gênero, denunciando ideologia de gênero. Tem uma discursividade, né? Atos de fala consecutivos sobre isso, sobretudo dos ministros da Damares, né? E da ministra atual, e essa configura um discurso da República, desde o discurso de posse, né? E uma série de iniciativas de família na escola, programas de família na escola, escola na família, que nós ainda estamos analisando, né? Então, essas são áreas que estão totalmente erosionadas, né, pela introdução dessas novas lógicas de interpretação dos direitos e de regressão efetiva, né, em relação a ganhos anteriores, né? Implica realmente em eliminar isso. Agora, com jogos complexos, tá certo? Porque isso é feito, mas não é um discurso anti-mulher, como dizem algumas vozes, entendeu? É um discurso que reconhece a violência contra a mulher, reconhece as mulheres como vulneráveis, reconhece as mulheres como vítimas. O que está eliminado é a possibilidade da autonomia, né? Sobretudo da autonomia sexual e reprodutiva. É um discurso que também reconhece as pessoas LGBT. Não se engane, não é um discurso anti-LGBT. As pessoas LGBT como vulneráveis, como vítimas de violência, elas são requisitas. Quando houve a decisão da STF sobre criminalização da homofobia, a Damares veio a público dizer, claro que eu estou de acordo, como eu não vou estar de acordo quando eu sei que essas pessoas são as vítimas principais da violência, etc. Então,
é complexo, tá certo? Mas é um uso retórico, né? É um uso estratégico e retórico. Porque sim, mas o que eu quero dizer é que tem que reconhecer isso, porque esse discurso cala no ouvido de muitos, né? E mais, quando isso se transporta para o plano internacional, o Brasil tem votado sistematicamente pela manutenção das instâncias e dos mandatos que tratam dos direitos LGBT. Acabou de fazer isso em Genebra, tá certo? Para ocupar, né? É um jogo duplo que precisa ser mencionado. Não é linear, entendeu? É um jogo sagaz, é guerra híbrida, que cria confusão, entendeu? Que dá sinais diferentes em lugares diferentes, entendeu? Que requer muita sutileza de leitura, né? Então, é evidente que complexo, né? Tem pessoas do campo, né? Tem pessoas LGBT ocupando postos. Não pode deixar de dizer isso, entendeu? Selecionadas, né? Hã? Selecionadas entre uma pequena rede. Sim, mas não importa. Isso projeta o fato de que uma pessoa trans se sente numa reunião de autoridades de direitos humanos do Mercosul representando a ministra, não é um fato menor, entendeu, Marcelo? Para quem está de fora do Brasil e vê isso, sinaliza ambíguo, sinaliza complexo, entendeu? O que eu quero dizer, tem uma sagacidade, uma estratégia aí que a gente não deve minimizar. É por isso que eu sou muito cautelosa com relação ao que possa vir. Então, eu acho que é isso. É uma tomada do aparelho do Estado. É claro, todas as forças que tomam o aparelho do Estado vão fazer aquilo que elas acham que deve ser feito. E é isso que eles estão fazendo, porque isso é a pauta deles, é o que eles acreditam. E estão usando o Estado para implementar essas políticas e essas agendas, entendeu? Eu quero fazer uma pergunta em relação a isso, porque você falou, e eu achei fantástica essa análise da longa trajetória de alguns atores, mas tem uma dimensão que eu tenho analisado, ainda que tenha muito a analisar, que é o quanto que há nessa dança de cadeiras de afasta, volta, tira um e coloca outro, né? Coloca um influenciador digital para coordenar o IFAM, por exemplo, né? Então, a gente tem uma certa escalada de uma cooptação para essas posições que despreza, de algum modo, a qualificação técnica e coloca no lugar disso, por exemplo, quando a Adélia Benzaquem... Ou seja, eu acho que tem duas coisas. E essas duas coisas não se confundem. Eu acho que tem uma... Claro, mas só para concluir, porque o que me parece é que tem um jogo de desqualificar aquilo que é um acúmulo técnico de conhecimento, por exemplo, a Adélia Benzaquem Araújo no departamento de artes, né? O quanto que essa gestão foi um sucesso em relação à esperava que fizesse o quê, Matheus? Você achava que essa gente ia... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é desqualificar um certo conhecimento, porque eu quero dizer que... colocar no lugar ideologias de inspiração... mas não quer dizer que... de Carvalho. Mas não se confunda, essas pessoas não são pessoas estúpidas, não são pessoas sem formação, não são pessoas sem capacidade, tá certo? Uma parte é isso, o Weintraub é isso, entendeu? Sim. Mas não é todo mundo que é assim. O que eu quero dizer é que tem entendeu? Tem um jogo, tem gente ali, a própria Damares tem uma trajetória institucional que vem lá de ser assessora parlamentar durante mais de 15 anos no Congresso. Ela entende da burocracia, ela é uma pessoa que tem um conhecimento de operação da máquina, tá certo? O que eu quero dizer é que tem uma combinação, né, dessa escolha caquistocrática para alguns postos com uma base epistêmica sólida, ou mais sólida, entendeu? Uma pessoa como Ângela Gandra, você pode discordar radicalmente de tudo que ela diz, mas você não pode desqualificá-la como uma operadora informada, articulada, com capacidade. É isso que eu quero dizer. Um dos problemas que nós tivemos no Brasil foi a desqualificação e a ridicularização, entendeu? As forças de direita foram tratadas como nossa arrogância, tá certo? Eu acho que isso aconteceu um pouco na América Latina toda e um pouco na Europa também. Quer dizer, é uma arrogância do campo progressista, dos liberais, desqualificando
E eu acho que essa arrogância precisa ser superada. Né? Nós estamos frente a forças que demonstraram uma enorme capacidade de capilaridade, de estratégia política, especialmente uma capacidade loquaz no campo da política digital, tá certo? Então, eu acho que não essa coisa de menosprezar, né? De achar que... Eu me lembro de um debate que eu tive com uma procuradora de Minas em 2018, que ela dizia: eu não posso levar isso a sério, esse discurso sobre ideologia de gênero, isso não tem consistência, não importa que não tenha consistência teórica no registro, no teu registro. O que importa é que isso é eficaz politicamente, e você vai ver essa eficácia funcionando, entendeu? Isso chega à população. A população mais simples aciona exatamente esse discurso para a gente, né? Na rua. Né? Tem algo assim que eu percebo, gente, pegando até uma carona em uma das perguntas aqui, né? Que acaba que essa manipulação, talvez essa linguagem, né, que a Sônia muito bem colocou, que é um pouco uma mistura, né, de algo que eu poderia, de repente, dizer como eu não quero usar o termo, mas entre muitas aspas, uma burrice, um discurso, né, assim, muito raso, com uma metodologia muito inteligente, de espalhamento, e a gente tem um parque tecnológico, um campo, um ecossistema informacional e desinformacional, para pegar números atuais, que impulsiona isso. Não sei, aproveitando, Sônia, eu queria te perguntar, e talvez haja uma certa ingenuidade na minha pergunta, mas você acha que isso é calculado, ou o que disso pode ser calculado, o que disso é espontâneo? Não, uma boa parte é muito calculada. Agora, não é calculada, quer dizer, a gente acho que também tem que evitar as teorias conspiratórias, entendeu? Claro. Essa coisa, tem um ator, um grupo, uma instituição, ou um ator político que é a fonte principal disso tudo, né? Eu acho que não é. A gente tem que entender isso mesmo como uma ecologia que é muito dinâmica, que troca muito. Você tem vários polos de produção de estratégica, e essa estratégia são compartilhadas, e são compartilhadas com muita velocidade. Não tem um polo só, claro que tem alguns polos mais importantes, o Vaticano certamente é um polo muito importante, e para a ideologia de gênero e temas de aborto continua sendo um polo de produção de conhecimento e de argumentação muito importante, inclusive os discursos papais. Então, a gente tem de achar que é o Vaticano. Não, o Vaticano é um nodo, né? É um nodo de articulação. Mas você tem outros, você tem os think tanks americanos, e você tem os nossos, os que aqui estão produzindo isso, tá certo? Não, eu não vou mencionar, tem uma plataforma digital aí que é uma fonte de produção desse tipo de conhecimento, desse tipo de discurso, desse tipo de imagética, com uma enorme capacidade de chegar a populações. Então, são muitos polos, né? Não é um só. Por exemplo, eu estava discutindo isso, o Jean de Freitas tinha um artigo ontem na Folha, que um pouco ele faz uma interpretação que é clássica, né? Dizer o quanto os Estados Unidos teve um papel no golpe contra Dilma, no golpe parlamentar contra Dilma, também na eleição do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que o governo Trump esteve involucrado, ele é parte dessa trama, tá certo? Mas a trama é muito mais... Acho que atribui exclusivamente ao governo americano, que é uma leitura tipo dos anos 50, 60, 70, é insuficiente. Eu não estou dizendo que eles não tenham feito alguma coisa, eles fizeram, mas eles tiveram que fazer muito menos do que teriam que fazer, ou num tempo passado, em outras condições, exatamente porque você tem esse tecido e essa ecologia que faz por eles, entendeu? É muito mais distribuído, entendeu? É realmente uma política rizomática, né? Por isso que a ideia da hidra, são muitas cabeças, se movem muitas vezes, na verdade é uma hidra cheia de tentáculos, é um animal muito esquisito, entendeu? E agora, tem vários polos de produção de conhecimento, né? Eu quero dar um exemplo para vocês, por exemplo, a Opus Dei, que até agora, né, nesse momento, e ainda continua muito invisível, né, no cenário brasileiro, estou dizendo, no debate da esfera pública brasileira, a Opus Dei tem uma rede enorme de universidades, na América Latina e na Europa, na Espanha, sobretudo. A Universidade de Navarra
é um polo de produção de pensamento conservador mega, entendeu? Tipo, poderosíssimo, e que não produz só conhecimento conservador. Tem uma escola médica super reconhecida, tem um curso de comunicação e jornalismo super top, as pessoas vão fazer. Então, não são, entendeu? Não são essas universidades, não é um convento, entendeu? Não é isso. É uma universidade moderna, contemporânea, que forma gente, mas que é um hub de pensamento conservador. A TFP Europeia acaba de criar um centro a Ordo Iuris polonesa, criou um colégio em Varsóvia, que chamou o Colégio Intermarium, que reúne professores lá dos países da região Intermarium, né, que é a Europa do Leste, e a Angela Gander é professora dessa universidade, que acaba de ser criada. A sobrinha da Marine Le Pen está criando um centro parecido no sul da França, né? Então, tem muitos polos, e eles se interagem, eles trocam entre si, tá certo? A velocidade com que alguns discursos e algumas propostas de política transitam de um lado para o outro, para mim é admirável, entendeu? Quero dar o exemplo a história da linguagem neutra de gênero, entendeu? Foi uma faísca, tá certo? Começou na França, de maneira mais institucional. Entendeu? Um deputado da Assembleia propôs uma legislação proibindo linguagem neutra de gênero, linguagem inclusiva. Isso em novembro. Em março, quando começou a legislatura brasileira, já tinha proposição no Congresso Nacional e várias nos níveis estaduais. Tá certo? Menos de 6 meses. 3 meses depois estava no Chile. Entendeu? É tipo um rastilho de pólvora, tem uns canais e passa muito rápido, entendeu? Em geral, passa, e os canais são múltiplos, né? Tem coisas que vêm pelos canais mais evangélicos, tem coisas que vêm pelos canais mais católicos, e tem muita coisa que vem pelos canais seculares, entendeu? Os liberais de direita, setores neoliberais ultraconservadores, entendeu? Então, são muitos canais e são muitos polos, né? Então, é muito importante compreender isso, né? É uma trama complexa, muitas forças e com muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro e muita capacidade institucional. Olha, eu queria ir aproximando do final, né? Porque, na verdade, dá para a gente... Tudo que você está trazendo dá para a gente instalar um workshop aqui, ficar falando uma semana inteira, porque é muito assunto, e a gente fica absolutamente seduzido por tanto conhecimento acumulado que você passa para a gente, né, que chega, né, Adriano, a nos desnortear diante da complexidade e profundidade de análise. Pegando esse gancho, né, de que nós estamos impactados com a sua fala, queria terminar com 2 perguntas, né? A primeira, que você falou que vem monitorando, vem fazendo esse trabalho de monitoramento das trajetórias e das linhas de frente, perguntar se isso é um projeto, e que projeto é esse, né? Se já tem um relatório, como que a gente pode entender mais, né? Veja, desde 2018, nós estamos fazendo estudos sobre políticas antigênero na América Latina. Nós fizemos 2 rodadas. Tem relatórios de 2020, tem relatórios que foram lançados agora, em março, né, que é políticas antigênero na pandemia, né? Isso regionalmente, né? O relatório de 2020 está traduzido, os resumos estão traduzidos para português, foram lançados no ano passado, e o relatório, esse último, está sendo traduzido para português, deve ser lançado em breve, né? Os vários estudos de casos regionais. Além disso, a gente tem feito um acompanhamento no Brasil que a gente publica sistematicamente nos boletins do Observatório. É um boletim global, fala de tudo. O boletim, desde a pandemia, cobre o crescimento do autocracismo, cobre a guerra agora, né? Introduzimos a guerra, tivemos que introduzir. E aí situa as políticas antigênero e as políticas sexuais nesse contexto global. Nesses boletins, a gente tem feito um acompanhamento. Se você olhar todos os boletins desde 2019, a gente tem um acompanhamento sistemático
do que acontece no Brasil em relação à política. Isso vamos dizer, é um produto mais constante, né? E, mais especialmente desde o ano passado, a gente produziu esse relatório, que eu posso te compartilhar, que foi feito em parceria com o NUDO, a UFMG, a Conectas, a Ação Educativa, Claden, IPAS, a BGLT e ANTRA, que é um relatório sobre política antigênero no Brasil, que cobre tudo isso que eu falei aqui. E esse relatório, a gente está fazendo uma atualização dele nesse momento sobre as áreas específicas, e a gente espera ter resultados publicáveis daqui até novembro, né? Isso dependendo do que vai acontecer no país. Eu vou pedir o envio para você e vou convidar o Adriano para a gente manusear esse material rico e a gente promover um pouco alguma discussão dele, né, Adriano, no nível mais da nossa rede de pesquisadores, para a gente beber um pouco dessa análise tão profunda para a gente avançar. Ô, Sônia, Marcelo, eu te pedir licença para colocar uma questão que Sônia há pouco falou uma frase que me tocou aqui de algum modo, que não estávamos prestando atenção, né? E a gente está acompanhando movimentos, discursos, forças que vão crescendo, que têm se fortalecido cada vez mais há muito tempo, e até a pergunta sobre tecnologia, eu acho que, enfim, observar a tecnologia, a ecologia informacional, midiática, né, o movimento midiático, de repente explica a velocidade, né, que é com a qual essas forças se comunicam hoje, e isso nos toma de surpresa, né? Mas nós não estávamos prestando atenção. O que eu queria te perguntar agora, fugindo até um pouco do protocolo que a gente tinha falado, mas só para a gente pensar mesmo, eu queria te ouvir, como que a gente começa a prestar atenção do ponto de vista da academia para a sociedade, né, para a população não acadêmica? A gente está aqui conversando, né, a gente tem um diálogo, a gente está, o que tem se costumado dizer, de bolha, mas enquanto pensadora, pesquisadora desse tema, ativista nessa área, eu queria te perguntar como é que a gente consegue prestar atenção e como é que a gente consegue traduzir isso para as pessoas, para a sociedade, de maneira comum. O dicionário foi um exercício que a gente fez nesse sentido, né? A ideia do dicionário foi justamente essa. O dicionário tem duas versões, ele é para um público universitário, mas graduação, tá certo? Não é um texto acadêmico complexo. O dicionário tem uma versão para esse público, uma versão para jovens, que é de 800, 900 palavras, cada verbete. Os outros têm 2.000. Né? Eu posso te mandar, vocês vão ver, e a gente fez teste de leiturabilidade, é um projeto muito legal. Foi um primeiro exercício nesse sentido. Eu acho que isso é um enorme desafio, entendeu? Traduzir esse conhecimento da maneira mais... Tem algumas experiências muito interessantes nas redes digitais, que eu acho que precisam ser valorizadas, né? Eu acho que é muito importante, né? Fazer o maior esforço possível para... Até porque não é só a população em geral, né? Por exemplo, a gente diz na introdução do relatório, do dicionário, que eu estava com esse desafio, como é que a gente traduz isso, né, numa linguagem mais acessível? Mas eu assisti uma cena, e eu conversei com o Rodrigo Borba, que é o co-coordenador do projeto, a gente decidiu mesmo fazer, quando no meio da eleição de 2020, a municipal, eu vi duas cenas na televisão, no debate eleitoral, que me deixaram pasma, quer dizer, tanto a candidata do PSOL, Renata, quanto o Eduardo Paes, foram confrontados pelo Crivella, acusados pelo Crivella de que iam propagar ideologia de gênero na educação no Rio de Janeiro, e não souberam responder, entendeu? Não sabiam responder. Eles não sabiam o que fazer com aquela acusação, tá certo? E claramente, porque nunca tinham pensado no assunto, nem nunca tinham tido acesso a uma explicação decente do que é aquilo, entendeu? Então tenta driblar, faz de conta que não ouviu, entendeu? Devolve, ataca, mas de fato não responderam, entendeu? E não responderam porque não sabiam responder, né? O que revela como
o desafio é enorme, né? Porque não é só a população, né? São os atores políticos que estão absolutamente desinformados, né? Sobre, enfim, essa longa duração, como foi essa reconfiguração, quais foram as estratégias usadas, que instrumentos usam, né? Essa capacidade semiótica, né? Linguística semântica que essas forças têm. Enfim, então, foi por isso que a gente tentou fazer o dicionário. Enfim, o lançamento foi ótimo, agora a gente vai fazer uns treinamentos, está querendo fazer umas capacitações com ele, isso, esperar aí assentar um pouco. Mas aí, retomando essa coisa de que a gente não estava prestando atenção, eu quero dizer uma coisa para finalizar. De fato, como eu quero dizer, o campo progressista, os partidos de esquerda, mas eu quero dizer que alguns de nós estávamos prestando atenção, né? Porque vivemos os embates com uma parte dessas forças, que são as forças religiosas, desde muito tempo. Eu sou testemunha e atriz desses embates, no plano nacional e no plano internacional, desde os anos 80. Eu convivo, coexisto, observo, presto atenção em como essa gente, o que eles dizem, o que eles fazem, como é que mudaram o discurso, como transitaram de um discurso religioso para um discurso secular. Os embates, né? Enfim, é como se eu tivesse sempre lidado, né? Eu virei uma pesquisadora do campo da direita muito recentemente, mas é como se eu tivesse sempre sido uma observadora, né? Da direita vinculada, né? ou que estava organizando-se e organizada em torno aos temas de gênero, sexualidade e reprodução na democratização brasileira, né? Quer dizer, desde os primórdios da democratização, reagindo a coisas, influenciando atores políticos, fazendo com que leis aprovadas fossem parcialmente vetadas. Eu tenho várias histórias para contar sobre isso, debates congressuais, né? Cenas políticas, sobretudo com relação ao aborto, mas não exclusivamente. Então, a minha interpretação é que no caso do Brasil, essas forças ganharam músculos nesses embates. Foram aí que elas fizeram o working out, entendeu? Foi a musculação delas, elas testaram, foi o campo de teste, entendeu? Foi o campo de teste. E daí foram se expandindo, né? E um dos problemas que a gente teve nos anos 80, nos anos 90, é que os demais atores do campo progressistas não viam isso, né? Eu tenho vários relatos pessoais, mas eu quero dar um relato de uma pessoa que acompanhou os debates contra gênero na educação, no Plano Nacional de Educação, no Congresso Federal, né? Porque foi debatido no Congresso, né? O plano. E quando esses atores, já muito mais musculados, né? Em 2013, 2014, já com muita influência e intercambiando com setores internacionais de maneira mais intensa naquele momento, quando eles começaram a atacar gênero, o pessoal da educação, as feministas do campo da educação, o pessoal LGBT que estava nos debates, chamava a atenção dos deputados progressistas, e os deputados progressistas diziam, não, a gente não vai falar nada não, porque eles querem palco. Se a gente falar, eles querem palco. E foi passando a boiada, porque os setores progressistas achavam que aquilo era querer palco, que aquilo não vale nada, que aquilo é agenda pauta moral, é secundário. E a boiada foi passando, né? Então, eu escrevi, vou repetir isso aqui, escrevi isso em 2016, quando o mundo inteiro, o Brasil e o mundo inteiro, né, teve um espanto, uma surpresa, estarrecido diante da cena da votação, da primeira votação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, né? Cena dantesca. Eu escrevi, tá lá no RSPW, vocês podem buscar o texto. Isso é só, não sei porque as pessoas são surpresas, porque isso aqui é só o que nós assistimos nos últimos 20 anos em gabinetes fechados, em microdebates, numa outra escala. Mudou de escala, tá certo? O que significa que tem muito mais poder,
tá certo? A escala mudou, é porque tem mais poder, né? E um pouco antes do impeachment, em 2015, eu estive num debate sobre direito ao aborto no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Teve uma série de audiências públicas, porque aprovou-se uma sugestão legislativa popular, né, de legalização do aborto, eles tiveram que fazer as audiências. E aí eu estive na segunda, e fazia muito tempo que eu não ia ao Congresso, mas eu, quando vi a cena que estava instalada, e, claro, quem era presidente, quem coordenava os trabalhos era o senador Magno Malta, quem estava lá, é claro, que era Damares, vocês podem imaginar como era a composição da sala. Depois que eu estive nessa sala, nesse dia, eu tinha certeza que essas forças iam chegar ao poder. Porque a linguagem corporal, a maneira de proceder, era radicalmente diferente do que eu conhecia do passado, tá certo? No passado, eles estavam mesmo num embate com relação ao direito ao aborto. Ali naquela sala, eles estavam fazendo uma outra coisa. Eles estavam realmente se posicionando para tomar o poder. Para mim, isso não era o que eles diziam, entendeu? Era em parte o que eles diziam, era em parte os atores que eles trouxeram para o debate, atores internacionais, já em 2015, sentados na audiência do Congresso, americanos falando contra aborto, mostrando vídeo fake de uso de tecido fetal, numa audiência do Senado Federal, em 2015, tá certo? Não é 2018, não é pós-2019. Estavam presentes essas forças aqui. Quem estava ali estava muito bem articulado. Teve jurista portuguesa, padre polonês. Entendeu? Se você olha a composição estrangeira dessas audiências que foram de agosto de 2015 até o começo de 2016, você já vai ver o tamanho da articulação internacional, tá certo? Não era acidental aquilo, né? Então, essas forças já estavam. Então, isso é um antecedente. E mais, né? Os retrocessos em relação a esses campos da política sexual começaram muito antes, né, minha gente? Começaram muito antes, né? O impasse de aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Congresso, a impossibilidade de avançar com qualquer legislação de aborto, a tentativa da reforma legal de aborto de 2005, que morreu na praia por causa do mensalão, com o recuo do executivo. É nesse momento que se constitui a frente parlamentar contra o aborto, né? Aí você tem o kit gay, a presidente vai a público, à televisão, dizer que eu não vou impor orientação sexual a ninguém. Antes disso, teve ataque a aborto a ela, durante a eleição presidencial. Isso fez com que, durante o governo Dilma, fosse difícil falar de aborto nas instâncias oficiais, tá certo? As cartilhas de AIDS recolhidas. As cartilhas de AIDS recolhidas. O coordenador de HIV pedindo demissão por causa dessa censura, né? Por causa da censura aos vídeos com as trabalhadoras sexuais. Então, há que dizer isso, minha gente, né? As forças progressistas no poder foram reféns, ficaram reféns, recuaram, cederam, né? De maneira bastante frequente e sistemática em relação a essas agendas. Saiu essa semana uma pesquisa do IBGE, né, a Pesquisa Nacional de Saúde Domiciliar. Vocês viram os dados sobre redução no uso de camisinha entre pessoas jovens entre 2014 e 2019? O uso de camisinha entre 14 e 19 caiu 35%. Vocês imaginem agora. Então, é muito grave. Claro, isso está correlacionado com AIDS, mas também com gravidez na adolescência, tá certo? Gravidez na adolescência, da qual resultam meninas grávidas que não vão poder abortar, porque tem alguém que vai dizer que elas não podem abortar, embora seja lei, tá certo? E pensando na capilarização que você falou, não dá para a gente esquecer que há poucos meses, há pouco mais de um ano, a gente teve uma política pública de carnaval, que era retardo da vida sexual como forma de combate, né? Uma articulação do Ministério da Saúde com
com o Ministério da Família, onde explicitamente a lógica particular, a lógica privada do esperar no Senhor foi parte da campanha da política pública de Carnaval, que era... E aí vários atores do mundo secular foram... Teve programa Encontros de Fátima Bernardes com gente defendendo, com jovem dizendo, eu posso esperar. Né? Isso eu não sabia. Teve na Fátima Bernardes. Quer dizer, você tem isso, né? Quer dizer, você tem uma complacência, né? Você tem uma complacência de atores institucionais, você tem uma normalização, né, do que seria inormalizável. Enfim, então é uma situação que é isso, né? Quer dizer, vem de longe, né? Enfim, hoje, eu penso que hoje, finalmente, né, nas condições em que estamos, há mais clareza, né, que não é retórica de campanha, que isso, de fato, é uma ideologia, que acho que se sabe muito menos sobre esse significado transnacional e globalizado e o lugar que o Brasil ocupa, porque ninguém escreve sobre isso. Esse artigo do Jamil de hoje é excepcional. O Jamil é a única pessoa que faz isso de maneira sistemática, mas ninguém faz, né? A Caterine Nova, que passou por aqui, ninguém da imprensa, além dele, fez essa interpretação, né? Mas eu digo, o entendimento de o quão regressivas, né, são essas proposições e os impactos que ela tem sobre as vidas, negativos que elas têm sobre as vidas das pessoas, eu acho que já começa a ficar muito mais flagrante e evidente para um maior número de atores institucionais e sociais. Então, eu acho que isso é um ganho, né, desses anos terríveis, né, de perda e desdemocratização do país. Mas a gente precisa deixar isso mais claro e mais transparente para o maior número de pessoas possíveis, né? Tá bom? Podemos agradecer tanta generosidade e essa reflexão compartilhada que é absolutamente, né, Adriana, explosiva, e a gente precisa, de algum modo, propagá-la mais, né? Então, eu queria deixar uma porta aberta para que a gente possa fazer uma continuidade em algum nível, presencial ou não, mas que a gente possa propagar isso para pessoas, presencialmente, né, essa reflexão, já que ela é tão minimizada e a gente ouve com tão pouca clareza como isso tudo é tão tentacular e como até hoje, né, mesmo nós na academia, fomos tão pouco capazes de ligar as pontas de todo esse processo e que você faz para a gente essa análise de conjuntura tão chocante e, ao mesmo tempo, tão instigante. Tá bom, Marcela. Eu vou passar para você os materiais, tá? Isso. E aí vocês veem, se vocês quiserem usar, por exemplo, acho legal, talvez, no podcast, inserir algumas das coisas, textos do dicionário, porque tem coisas bem simples, assim, legais de dizer, inclusive porque tem essa versão mais popular, né, mais acessível, tá bom? Excelente. Tá? Estou ansioso por receber. Gira do lado de lá, gira canjira do lado de lá, a preta mandinga é pau pra virar. Puxa vida, Adriano, Sônia, quanto aprendizado, né? Incrível ouvir tudo isso e poder pensar junto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa nossa estreia. Fiquem atentos aos próximos episódios e vamos nessa, vamos continuar girando. Gira. Vamos sim, Marcelo, e temos muita coisa para pensar. Essa conversa foi bastante esclarecedora, teremos muitas preocupações, mas também algumas esperanças para desenvolver aí nos próximos dias. Vamos girar, combater essa desinformação, ter apreço pela ciência, que vai dar tudo certo. Vamos nessa. É isso aí, pessoal. A edição e editoração do podcast Gira é do Ricardo Paixão e do Hugo Bevilacqua de Carvalho Reis. O conselho consultivo é do Sérgio Batista da Silva e do Alexandre Nabor. E a sonorização e vinheta da nossa querida mãe Patrícia de Obaluaê, da Cupir de Fortaleza. Vamos girar e até a próxima. Deixa girar.